Então tá, agora deu. Então, recapitulando, então a nossa disciplina aqui de antropologia, nós vamos trabalhar uma primeira parte cultura, que falamos na quinta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre a etnografia na educação. Vou retomar aqui, porque eu não tinha iniciado a gravação. Então, essa etnografia, ela significa o quê? A escrita da cultura. Grafia, escrita, etnocultura, né? Ethos, costumes. Então, nós temos que descrever a cultura, mas não é tão simples assim, né? E para isso, então, eu vou dar um exemplo. Então, o exemplo que eu estava dando, você é professora, professor, você tá da educação infantil, trabalha com crianças, está voltando para casa e encontra uma aluna que você gosta muito dela, uma aluna querida, muito participativa, uma criança de 5 anos, ela está encostada no muro com o pai e com a mãe, vendo o movimento, e ela te chama, professora, né? E aí você vai lá, cumprimenta os pais, o pai, a mãe, né? Começam a conversar, quando de repente um gato atravessa a rua, vem um carro e pá! Né? Atropela o gato. Oh, coitado, né? Matou o gato, né? Atropelado, né? O pai da sua aluna imediatamente pega o gato e diz para você, ele vai dar um excelente churrasco e te convida para participar desse churrasco. Fala, vamos fazer um churrasco, esse gato aqui vai ficar excelente, eu vou preparar ele aqui em meia hora, nós já podemos botar ele na churrasqueira, né? Fica aqui para a gente jantar, né? Esse gatinho. O que que você faz? Hã? O quê? Ah, eu ia É, ficar triste, né? Principalmente, eu não tenho gato, mas eu ia estranhar, talvez ser educado agradecer, falar que eu não, né, não gostaria, mas ó, penso que talvez seja da cultura dele, né? Algo de costume, senão ele não estaria oferecendo. não, claro, claro. Mas você recusaria. Sim, recusaria, porque pra mim não faz sentido, né? Eu não comeria gato. Nunca Mas aí comi. você vai traumatizar sua aluna. Fala que eu tô cheia, que eu já almocei em casa, que Fala eu que tá. sou vegana. Fala que é. Mas você vai falar mentira. Ah, outra pessoa responde então. Você se Não, lasca. não. Não, tudo bem, então, tudo bem. Eu acho que assim, ninguém aqui iria, talvez, Eu aceitar. falaria mentira. Você falaria que é vegana também. Todo mundo virou Não, vegano. falava alguma coisa igual a Emanuele, assim, mas para mim não seria uma coisa normal, né? Mas vocês Comer comem gato, então eu falaria mentira. gato para galinha. Ah, costume, né? Costume. Não, exatamente, né? Por isso que mas esse é o ponto que eu queria chegar, né? Realmente, né, é uma situação estranha, né? Muito estranha. Como a Emanuele falou, é claro que faz parte da cultura dessa pessoa, né, comer gato, né? Quer dizer, é um hábito para eles. Tem lugares, por exemplo, que se come cães, né? Cachorro, parece que na Coreia, na China, se come cães, né? Provavelmente em alguns lugares deve se comer gato também, né? Então isso deve fazer parte da cultura deles. Mas para nós, o gato, o cachorro é um animal doméstico, é um pet, né? É um animal querido. E para nós seria um estranhamento, por exemplo, nós não temos essa relação afetiva com uma galinha, com uma vaca ou com um porco, né? Tem gente que está criando porco, que diz que tem uns porquinhos aí que dá para você criar em casa e tal, mas provavelmente essa pessoa não seria capaz, né, mais de
comer um porco, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Então é isso. Alguém que... Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, só concordei. Ah, tá. Então isso causa um estranhamento, né? Mas só que esse estranhamento, e aí que nós voltamos lá na etnografia, esse estranhamento ele tem que ser visto como algo positivo. Positivo nesse sentido, você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto a esse estranhamento. Porque isso é ter contato com outras culturas. Quer dizer, as outras culturas não são iguais à nossa, né? Deve ter pontos semelhantes, deve ter pontos muito diferentes, né? Então, não é uma descrição pura e simples, né? Isso é esse o ponto que eu gostaria de chegar, né? Quando a gente fala assim, a descrição da cultura, eu vou ali descrever aquela cultura. Mas não é tão simples, né? Por quê? Porque fatalmente você vai ter um estranhamento. Mas é esse que é o ponto central, né? Talvez a grande questão antropológica seja isso, né? Essa abertura ao diferente, ao estranho. Ver aquilo como algo normal, algo que existe, né? E que vai nos enriquecer, vai mostrar o que é o ser humano, né? Nas suas diferentes condutas, nas suas diferentes opções, né? De caminhos para a vida. Então, fundamentalmente, a antropologia nos ensina uma coisa muito interessante, né? É que as outras culturas elas não têm que ser iguais à nossa, né? As pessoas não têm que se comportar como a gente, né? Porque elas fizeram outras opções, e é isso que é interessante, né? Eu acho que assim, não seria interessante para a ciência antropológica se todas as culturas fossem iguais, né? Porque não haveria o que se pesquisar, não haveria interesse, né? Mas o interesse está justamente em você se encontrar com aquilo que é estranho para você, né? Para nós, né? Logicamente que não é estranho para aquelas pessoas, né? Quando a palavra estranho, ela pode ter um caráter pejorativo, negativo, né? Mas sempre lembrando, né? O estranhamento é para uma cultura, mas não para a cultura que pratica aquele ato, né? A pessoa que está ali se propondo a fazer os churrascos de gato, obviamente que ela não acha estranho comer carne de gato, né? Mas nós, né, naturalmente, achamos isso estranho, porque não faz parte da nossa cultura. Então, isso nos leva a um ponto muito interessante da etnografia e da pesquisa antropológica, é que nós não nos deparamos com um objeto que, vamos dizer assim, né, de certa forma é independente, tem uma realidade independente da nossa. Quando a gente, um físico, um químico, até um biólogo, ele lida com um objeto científico que tem essa, vamos dizer, essa vantagem ou essa característica, que é justamente ser independente do observador. O físico, quando observa um fenômeno físico, ele não interfere naquele fenômeno. Aquele fenômeno vai ocorrer independente dele, né? Não é um fenômeno que vai ocorrer por causa dele, né? Mas na antropologia é diferente, né? Porque quando você se depara, né, interage com aquela situação, inevitavelmente, né, você tá observando a partir de uma cultura, que é a sua, e está interagindo com uma outra cultura. Então, você não está observando de longe, né? Você está observando ali, numa interação, um confronto,
num estranhamento que não pode, que não é negativo, né? E para isso, então, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Certas precauções sobre isso, né? Então, esse exemplo do gato seria para mostrar justamente como que a pesquisa, né, essa etnografia, ela não é uma descrição tão simples por causa desse confronto, né, que nós temos, né? Então, a etnografia consiste no estudo das descrições das sociedades humanas. O seu foco de interesse é a descrição das práticas, dos hábitos, das crenças, valores, significados, linguagens de um grupo social, cultural, visando compreender os modos de vida desses grupos. A base da pesquisa etnográfica é o que a gente chamaria de uma observação participante, porque você não pode ficar distante, né? No momento que você fala lá para a criança, né, não, eu não quero, né? Talvez você diga que não come carne, ou você simplesmente diga que não gosta, né? Você vai causar uma reação, né? Provavelmente esse pai, essa mãe, né, e a própria criança, né, talvez a criança fique com vergonha, né? Você já pensou que amanhã você vai encontrar essa criança lá na sua sala e que talvez então ela fique com vergonha de ter oferecido carne de gato, né? E talvez ela fique receosa de você contar para as outras crianças na escola que isso aconteceu, né? Talvez ela nem volte mais na escola, né? Quer dizer, você causou ali um impacto. E por isso que você tem que ter um cuidado, né? Um cuidado de lidar com a situação. Logicamente, não quer dizer que você não é obrigado a comer a carne de gato, óbvio, né? Mas você tem que lidar com aquela situação com um certo cuidado, porque inevitavelmente você vai causar uma reação. Você está interagindo, né? Você não está observando um objeto que é inerte, que é indiferente às suas reações. E por isso, então, que é preciso ter todo um cuidado, né, com a questão dessa etnografia. Um momento aqui. Então, essa observação é participante. Você não tem como fazer etnografia de longe. Você tem que entrar num ambiente, né? Você tem que fazer parte dele. E tendo esses cuidados, né? Cuidados de não contaminar esse ambiente com as suas próprias convicções, né? Com a sua própria visão da cultura. A cultura, ela direciona o nosso olhar, né? Ela condiciona o nosso olhar, né? As pessoas enxergam o mundo a partir das suas próprias culturas e de formas muito diferentes, né? Então, é muito importante que você consiga manter uma certa distância disso, né? Então, por isso que você tem que participar, mas participar de uma forma que não faça com que a sua própria visão de cultura se sobreponha àquelas outras, né? Embora, inevitavelmente, né, você vai interferir. Talvez a palavra imparcial aqui não seja adequada, né? Embora você busque isso, né? Porque inevitavelmente você vai ter uma interação ali, né? A simples observação externa, obviamente, não vai te dar, né, essa percepção dos múltiplos significados daquelas ações, né? Por exemplo, né, eu andando aqui na rua, no bairro, eu vejo oferendas, né, aos à tradição africana, né, às religiões afro, candomblé, né? Mas assim, como um observador meramente externo, o que que eu vejo, né? Um prato com farofa, pedaços de galinha,
às vezes uma vela, às vezes uma garrafa de aguardente, cachaça. Mas qual que é o significado disso, né? Quer dizer, simplesmente eu descrever do jeito que eu descrevi aqui, né, um prato com farofa, isso, quer dizer, isso não diz o que é aquela prática, né? Não me diz o que ela significa, né? Como que aquilo faz parte de uma vida, né? De um modo de enxergar o mundo, né? E para isso, então, eu tenho que participar das cerimônias de candomblé, né? Eu tenho que estar ali no meio, né, entre eles, né? Porque tem que perguntar para eles, né? Tem que dar voz para a comunidade, né? Para que eu possa, então, captar algo que é fundamental nesses hábitos, nessas crenças, nesses valores, que são os significados. Mais do que um componente físico, né? Existe um componente significativo. O que um gato significa para a nossa cultura? Um animal doméstico, um animal que nós desenvolvemos afeto, carinho, né? Mas para outras culturas é um animal que está relacionado à alimentação. Então você tem aí um outro tipo de significado, né? O gato é o mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Mas os significados são diferentes, né? E muito diferentes, né? Só observando que no Professor, caso. boa noite. Boa noite. Eu acho que quando a gente coloca a questão do gato, a gente pode inverter lá com os indianos, que tem a vaca como um símbolo, né? E aqui para a gente já é um alimento que a gente come. E lá para eles é um símbolo. Elas são veneradas, cultuadas, dependendo da religião deles também, né? Exatamente. É um exemplo excelente, né? Um ótimo exemplo que você deu, né? Porque ele, inclusive, ele é bem mais forte, né? Porque a vaca, para eles, é um animal sagrado, né? Não é aqui o gato, vamos dizer assim, é simplesmente um animal. Será que é a troca do. Então, o gato, né, para nós tem um caráter afetivo, né, mas não é sagrado como uma vaca. Agora, imagina um indiano aqui no Brasil vendo a gente matar as vacas, né, e às vezes de uma forma dolorosa, né, nem sempre de uma forma, vamos dizer assim, mais indolor, né, mas de qualquer jeito matando a vaca e comendo aquele animal que para eles é sagrado, né, deve causar também, né, um tipo de estranhamento, até de repulsa, né? Até maior do que ver alguém comendo um gato, né? Um gatinho, né? Mas aí é exatamente isso, né? Para a cultura indiana, a vaca é sagrada, então ela não pode ser tocada, você não pode. Você pode estar, inclusive, passando fome, né? Na Índia, você tem um certo problema de fome, né? De pobreza, né? Mas ninguém pensa em matar aquela vaca para comer, porque é um animal sagrado, né? Então, se você não participa daquilo, né? Se você está de fora, você é um turista, né? Está lá na Índia passeando, você vê aquilo ali como uma coisa até meio absurda, né? Por exemplo, se uma vaca entra no seu comércio, você tem que deixar, você não pode. Lógico que você pode tentar espantar a vaca, né? Mas você não pode machucá-la, né? Você não pode bater na vaca. Se ela não quiser sair dali, né? Aí ela começa a quebrar as coisas ali dentro, você tem que deixar, porque ela é um animal sagrado, né? E você não pode machucar esse animal, né? E aí nós somos um turista, estamos ali observando de fora e a gente vê aquilo com uma certa assim, absurda, essa ignorância, mas não, né? Porque nós temos que participar, né? Nós temos que estar ali dentro para que a gente possa, então, perceber o significado daquele comportamento, daquelas ações para aquelas pessoas. Então, é muito importante, né, que que a gente, o pesquisador etnográfico, né,
é muito importante que ele tenha essa abertura ao outro, ao diferente, né? Não para tornar esse diferente igual, mas para valorizar o diferente como diferente. Muitas vezes, né, quando a gente fala de inclusão, de respeito à diversidade, a gente tende a achar assim, que o diferente pode se tornar igual. Mas não é isso que está em jogo, né? Não é você ser igual, né? É você respeitar a diferença do outro, né? Você pode até... Você não quer, talvez você não queira ser igual, você não pode ser igual, né? Você não deve ser igual, né? Você simplesmente tem que aceitar que pessoas possam ser diferentes, né? E isso a antropologia trabalha com muito, dá muito valor a isso, né? E é isso que a gente chama de etnografia, descrição das culturas, né? Tem como pressuposto isso, né? Esse respeito ao diferente. Tentar compreender aquela ação, né? Como é na sua diferença, né? Sem tentar conformar aquilo, né? Tornar aquilo que é estranho algo que não seja estranho. Não, é estranho mesmo, é diferente. E é isso, e nisso que está o valor desse ato, desse comportamento, né? Há uns anos atrás, aí, o Fantástico fez aquele programa da Rede Globo, né, dos domingos, fez um escândalo, né, porque uma comunidade indígena no Amazonas, não me lembro agora o nome, tem uma prática cultural de cremar os mortos, pegar um pouco da cinza, resultado dessa cremação, e misturar com a comida e comer aquela cinza junto com a comida, né? Primeiro que eles falaram de um jeito que parecia que as pessoas comiam o cadáver todo, né? E isso aí já é mentira, já é mentira, né? Não é canibalismo, né? Não é pegar o cadáver e comer. Não, ele é cremado, queimado, e um pouco, alguns pedaços de cinza são misturados na comida. Você nem vai, a pessoa nem sente o gosto daquela cinza, aquilo lá provavelmente nem interfere na comida, né? Qual que é o sentido? Qual que é o significado disso, né? É você trazer o morto para dentro de você, né? Voltar a fazer parte da sua vida, né? Vamos supor que seu pai, sua mãe morreram, né? Você traz eles para junto de você de novo, né? Nesse ato simbólico da alimentação, né? Alimentar-se para trazer aquilo de novo para dentro de você. Então, por exemplo, lógico que é estranho para a nossa cultura, cujo a prática é enterrar, né? Embora já exista, né, crematórios, né, mas ainda não é uma prática cultural muito comum aqui no Brasil, né? O nosso hábito é o sepultamento, né, debaixo da terra, né? Que talvez seja extremamente estranho, né? Imagina, né, um membro dessa cultura, ao ver isso, deve achar um absurdo, né? Não, vou pegar meu pai, vou colocar numa caixa e enterrar num lugar isolado, né? Para ele, talvez seja muito mais lógico carregar o pai dele junto com ele, dentro dele novamente, né? Então, quer dizer, lógico que, né, não é dizer qual que está certo, qual que está errado, né? Não é isso, né? Mas é compreender aquela ação, né? Compreender aquele comportamento cultural relacionado ao sepultamento daquela comunidade. Não tem nada de, assim, de absurdo, né? De coisa de outro mundo, né? Algo que precisa de algum tipo de intervenção nesse caso, né? É simplesmente um hábito cultural
de lidar com os seus mortos, né? E ali você vai descobrindo essas novas, que existem outras formas, né? Outras formas de fazer sepultamento. Na Índia também, eles geralmente é cremação também, mas eles fazem essa cremação numa espécie de jangada para o rio Ganges levar, né? O rio Ganges, os rios de maneira geral na Índia, né? O rio Ganges parece que é o maior rio do território indiano. Então, ele teria essa função de carregar todas as impurezas e levar isso para o mar, onde aquilo ali seria purificado. Então, o rio tem essa ideia de purificação. Ao colocar o morto, cremar o morto no rio Ganges, né, você garante a purificação da alma daquele morto, né? Você está fazendo um processo ali, né? Por mais que o rio seja extremamente poluído hoje, né? Por mais, logicamente, né? Essa prática, quando você tem uma população, me parece que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Só perde para a China, e parece que, inclusive, tá, tá prestes a superar a China, né? Em termos de população. Então, imagina, né, a quantidade de pessoas que são jogadas no rio Ganges, né? São cremadas no rio Ganges, e nem sempre essa cremação ela é bem feita, né, vamos dizer assim, né? Então muitos cadáveres não são totalmente queimados, né? E ali eles vão se decompor no próprio rio. Quando é uma quantidade muito grande, logicamente isso causa um impacto ecológico também muito pesado, né? Mas não se consegue mudar essa prática, né? Quem falou alguma coisa aí sobre É, mas não se consegue mudar essa prática entre essas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. É o Fernando, hein? Ah, tá. Acho que, se não me engano, na Indonésia eles deixam os mortos dentro de casa como se ainda estivessem vivos. A cultura é realmente algo fascinante, né? Agora, que você está falando aí, em alguns lugares, né? Eu acho que é na Indonésia, não saberia dizer aqui agora exatamente, né? Mas em alguns lugares eles mumificam os mortos, né? E mantêm os mortos dentro de casa. Muitas vezes eles fazem um quartinho separado, né? Para ele ficar nesse quarto, não ficar assim em áreas comuns, né? Mas é normal, por exemplo, né? Se pegar a múmia, né? Do morto, que é um parente, né? Claro, né? Um pai, uma mãe, um tio, um irmão. E, por exemplo, colocar na mesa para tomar café junto com as pessoas, para almoçar, né? Eles realmente consideram que ele está participando ali, né? Muitas vezes deixam ele lá quietinho também, lá no quarto. Mas, assim, a ideia é justamente essa que o Fernando falou, né? Deixar o morto dentro de casa como se estivesse vivo, né? Que é essa ideia, assim, já não, ele não nos abandonou, ele continua aqui junto com a gente, tudo isso. Então, são práticas muito interessantes que a gente tem que ver como, assim, as diferentes respostas que o ser humano dá para o mesmo fenômeno, que é a morte, né? Quer dizer, eu acho que a riqueza, né, a grandeza aqui que a antropologia nos mostra é que esse ato natural, que é a morte dos seres vivos, né, no nosso caso, dos seres humanos, ela tem significados múltiplos, né? Você tem aí, nós falamos aqui de 3, 4, 5 formas de lidar com os mortos, com os sepultamentos, e provavelmente tem várias outras, das mais variadas formas. E não é isso que é o fantástico, né? Como é que nós conseguimos elaborar essas formas tão diferentes, né? Aquela ilha de Madagascar, perto da África, não, na África, né? Uma ilha ali, né? Uma ilha grande, tem até aquele desenho, né? Aquela animação Madagascar, né?
E lá tem também um hábito, um costume muito interessante, que eu acredito que tem em outros lugares também. A pessoa ela vai juntando dinheiro. Lá é uma comunidade pobre, mas ela vai juntando dinheiro, porque ao morrer ela tem que dar uma festa. Ela não, quer dizer, ela sim, né? É um dinheiro que ela juntou, né? Ela junta aquele dinheiro, deixa aquele dinheiro guardado. Quando ela morre, as pessoas pegam aquele dinheiro e usam para dar uma festa. E quanto maior a festa, vamos dizer assim, mais importante a pessoa é, né? Vamos dizer assim. Veja bem, isso não tem muito a ver com a riqueza da pessoa em vida, porque às vezes pessoas mais ricas deixam menos dinheiro. Aí que é o interessante, né? Pessoas mais pobres deixam mais dinheiro para fazer a festa quando morrem do que, às vezes, pessoas ricas, né? Não tem essa lógica das pessoas mais ricas sempre fazerem as maiores festas, né? Então tem uma disputa, né? Uma disputa de quem vai fazer a festa maior para o defunto. E é uma festa, uma celebração mesmo, né? Com muita comida, dança, música. Para nós ocidentais, que para turistas, se a gente passa por lá, a gente nunca vai suspeitar que é um enterro, né? Que inclusive é uma atração turística, né? Aí o turista sabe que é um enterro, porque é avisado antes, né? E fica de longe, ele não pode participar diretamente, né? Mas vê aquela festa, aquele negócio todo, e é um sepultamento, né? Então são essas formas muito diferentes, porque eles acham assim que é uma celebração, né? A pessoa depois que ela morre, né? Ela tem que celebrar a vida dela, né? Deixa eu só ligar aqui o negócio. Então ela tem que celebrar a vida dela. E que não teria, então, por que sentido de deixar riquezas para outras pessoas, né? Então, ela literalmente ela gasta, né? Tudo que ela acumulou, ela gasta naquele dia lá do seu sepultamento. Então, a etnografia ela tem essa riqueza, que é essa abertura ao outro, a diferença, esse acolhimento, sem julgamento, né? Você não vai julgar se isso é certo, se isso é errado, né? Se não se deve fazer isso, né? Porque você está lidando com uma outra cultura, né? Certamente, né, que posteriormente se pode até fazer críticas, né, a alguns hábitos culturais, né? Mas a princípio não, né? A princípio você vai simplesmente acolher aquilo, né? E aí está a sua importância na educação. Por quê? Porque o ambiente escolar é cada vez mais um ambiente diverso, um ambiente múltiplo, né? Em que você vê diferentes culturas, né? Aqui a gente está dando muitos exemplos de culturas que são diversas, né? E que habitam países diferentes, né? Grandes culturas, vamos dizer assim, né? Mas se a gente pega uma cidade como Belo Horizonte ou qualquer outra cidade, né, você vai ver que essa cidade tem seus pequenos grupos culturais, né, seus pequenos grupos que formam os seus próprios hábitos, né, de costumes, né? A própria comunidade surda, ela é um grupo cultural à parte, né? Quer dizer, ela tem uma linguagem própria, né? Mas a Libras não é português. Ela é uma linguagem específica, tanto é que precisamos de um tradutor, né? Alguém para traduzir o português para Libras, né? E não é uma tradução das letras, né? Mesmo porque ficaria aqui horas e horas para traduzir uma frase, mas é uma linguagem diferente, né? Que causa, então, comportamentos, hábitos, costumes diferentes, né?
que normalmente a gente pensa, né, nós que somos ouvintes, a gente tem a ideia de que não, a comunidade surda é igualzinha a nós, e eles simplesmente eles se comunicam por português através da língua de sinais. Não, nós estamos totalmente errados, né? Se alguém pensa assim, está totalmente errado, porque eles não se comunicam em português, eles se comunicam em Libras, né? E eles desenvolvem, né, hábitos, comportamentos que são específicos desse grupo, né? E são diferentes, eles não são iguais a nós, né, nesse sentido. Eles têm os comportamentos diferentes, né, porque eles formam outra comunidade, né, uma comunidade diferente dos ouvintes, né, com seus próprios hábitos, com seus próprios valores, né, e tudo isso. E a escola é um lugar em que você enxerga muito isso, né? Porque você vai ver diferentes grupos. Hoje a diversidade na escola é cada vez maior, né? Porque quando se universalizou a educação, você trouxe para dentro da escola todos esses grupos marginalizados, né? Que antes estavam excluídos da escola, né? E ao trazer para dentro da escola, você torna esse ambiente extremamente diverso, que cria algumas dificuldades, mas cria uma riqueza também muito grande, né? Obviamente que aí você vai ter que ter estratégias diferentes, e aí a etnografia tem uma importância muito grande, né? De você poder descrever esses diferentes grupos e compreender os significados que estão em torno desses grupos, né? E para você poder, então, fazer o trabalho pedagógico adequado, né? Toda cultura é um certo trabalho pedagógico, diga-se de passagem, né? Você tem que ensinar as pessoas a se comportarem daquela forma, porque ninguém nasce sabendo, né, o que deve fazer ou não. Deixa eu ver aqui, tem o Alessandro. Ah, tá. A internet está ruim. Aqui também eu tive um problema aqui, eu não conseguia conectar o meu internet, é um caso sério, hein? Mas vamos continuar aqui, né? Então, a escola tem esses pequenos grupos diferentes, né? Saindo da escola, né? Para dar outros exemplos, dentro da cidade, os moradores de rua, né? É um grupo cultural, eles têm a cultura deles, eles têm os hábitos deles, né? Eles têm seus valores, né? E ali você vai ver, né? É interessante que à medida que você vai trabalhando com essas pessoas, por exemplo, né, uma coisa que é interessante é que a maioria deles, né, está na rua por opção própria, né, que gosta, né, acha interessante estar dessa forma, viver dessa forma, né, é uma vida sem nenhum tipo de regra, né, sem nenhum tipo assim de uma liberdade muito interessante, né? Lógico que tem pessoas que estão na rua por problemas econômicos, carências, né? Gostariam de ter uma casa, eh, mas a maioria, curiosamente, né? A maioria não, né? A maioria, se você oferecer uma casa, eles não vão querer, né? Porque eles não conseguem mais se adaptar a esse modo de vida, né? Eles se acostumaram essa rotina, esses hábitos, né? Que é você estar na rua, em que você pode fazer as coisas do jeito que você quiser, sem nenhum tipo de impedimento, nada disso. Então, por exemplo, né, você dá um cobertor para o morador de rua, né? Mas ele se desloca constantemente, né? Ele não tem como carregar aquele monte de coisa, né? Mesmo que ele tenha, né, um carrinho, muitos deles têm carrinhos de supermercado e tal,
Mas mesmo assim tem uma limitação ali, não tem como ficar uma coisa muito pesada, né? Então muitas vezes eles deixam as coisas que eles ganham pelo meio do caminho, né? Porque não tem como carregar. E mesmo porque também eles não estão ali muito. Morar na rua é justamente não ter preocupação. É uma característica cultural, né? Vamos dizer assim, né? Não ter a preocupação de posses, né? Então não teria por que eles se preocuparem em sair carregando tudo que eles ganharam, né? Aí você pensa assim, ah, não, você faz uma doação para eles, eles jogam fora aquilo, eles desprezam. Não, não tem nada a ver com desprezo, né? Tem a ver com uma certa relação com os objetos, que é diferente, né? É um hábito cultural diferente que eles têm. Eu diria até um desapego muito grande, porque eles vivem num ambiente em que não tem como ficar apegado às coisas, né? Se você vai para a comunidade das prostitutas, né, você vai para a comunidade dos skatistas, né? E aí você vai vendo como que eles dos peões de boiadeiro, né? Pessoal que trabalha na zona rural, né? Você vai vendo as diferentes culturas, né, que ali tem, né? Os diferentes hábitos, os diferentes valores, né? Agora imagine essas pessoas, né? Todas na escola, todas juntas, né? E aí a professora, o professor chega e acha que são todos iguais, que são todos da mesma cultura. Totalmente falso. E ali, então, o trabalho etnográfico, a pesquisa etnográfica tem um valor muito grande na educação, porque ela vai ser capaz de explicitar essas diferenças, né? Mostrar que aquela criança veio de um determinado ambiente cultural em que aqueles comportamentos são diferenciados, não é dessa forma, não é desse jeito, e ali você vai ter que compreender aquilo, né, e trabalhar em cima disso, né, para tornar, né, o ambiente pedagógico mais adequado. É importante destacar aqui que aí quando a gente fala etnografia na educação, nós estamos saindo da antropologia e indo para a pedagogia. Porque aí já não é uma etnografia direcionada para a antropologia, mas direcionada para os processos pedagógicos, né? Quer dizer, você está querendo descrever aqueles comportamentos para melhorar os processos educativos, né? Tornar a escola mais inclusiva e não simplesmente fazer um trabalho antropológico, né? Embora até possa ser, né? Mas geralmente não, né? Geralmente, principalmente aqui, né? Nós estamos num curso de português Libras, nós temos aqui um interesse pedagógico nessa questão etnográfica, na questão antropológica. Vocês devem lembrar, né, do tempo que vocês foram na escola. A escola tem essa vantagem, né? Todos nós passamos por ela dentro de variados períodos, né? E aí vocês devem saber, aquela turminha lá do fundo, do fundão. Eles têm uma cultura, né? Aquilo é um grupo cultural, né? São pessoas que se fazem questão de sentarem ali, de formar, de ter um ambiente, de ter um certo comportamento. E é interessante, né? Porque aí você consegue. Como é que é? Ah, tá, Malinowski. Tá, vou falar um pouquinho sobre ele aqui, então. É interessante. Ah, Emanuele. E é interessante, né? Aqui na frente eu vou falar de alguns correntes da antropologia. E é interessante, né, você ver que há um certo padrão cultural, vamos dizer assim, né, no comportamento desses estudantes que têm por hábito sentar no fundo da sala e ter aqueles comportamentos, né, algo conhecendo isso, você começa
a lidar melhor com a situação, vamos dizer assim, né? Compreender também, né, as demandas desses estudantes, né? Da mesma forma, você vai ter os estudantes, né, que fazem opção por sentarem na frente, fazem opção por os estudantes que vêm da zona rural, os estudantes que vêm dos quilombos, né? Vamos dizer assim, aí você vai tendo esses diversos grupos, né, que você vai podendo distinguir à medida que você tem essa visão etnográfica, né? Então, aproveitando aí então que a Emanuele falou do Malinowski, a antropologia ela depende de um pressuposto, né? Não existe uma ciência, a ciência antropológica, na verdade, como a pedagogia, diga-se de passagem, né? Quando a gente fala numa teoria da educação, não existe uma única teoria da educação, né? Existem várias teorias da educação e ali você tem que definir o pressuposto de onde que você está partindo, né? Se é do Piaget, se é do Vygotsky, se é de um outro, do Paulo Freire, né? Se é de um outro pensador qualquer aí da educação, né? No caso, então, da antropologia, nós temos algumas correntes, né? Que trabalham isso, né? O evolucionismo, que infelizmente está sendo abandonado, né? Porque o evolucionismo ele gera a ideia de que existe uma cultura mais evoluída do que outras, né? E no caso, a cultura europeia seria a cultura mais evoluída, e as outras culturas seriam medidas através do padrão da cultura europeia. Então, aí esse pressuposto do evolucionismo. Ah, tá, do artigo. Tá, entendi a pergunta aqui. Eu vou falar sobre isso. A Emanuele está falando que lá no artigo fala que a antropologia vem do funcionalismo, né? E eu tinha colocado aqui também. Então, então o evolucionismo vai gerar isso que a gente chama de um eurocentrismo, que é essa ideia de que a cultura europeia é a cultura mais evoluída, é a cultura central, e as outras vão ser medidas a partir dela, né? Um outro filósofo alemão, Boas, Boas, né? Já vai trabalhar contra esse evolucionismo e ele vai trabalhar muito a ideia da diversidade, né? É ele, o Boas, que vai dar esse caráter à antropologia, né, de valorização do outro, do diferente, né? As culturas, elas precisam ser valorizadas para suas diferenças, né? As culturas, elas fazem escolhas e essas escolhas são particulares, elas são singulares, né? Mesmo nos mesmos ambientes, culturas diferentes, porque são escolhas diferentes, né? Uma escolhe pescar com anzol, outra com rede, né? E ali você vai formando todo um hábito, modos de comportamento, né? O Malinowski, né, ele vai ser importante porque ele vai valorizar o trabalho de campo, a convivência com as culturas estudadas, né? Por incrível que pareça, né, muitos antropólogos clássicos, né, faziam todo o seu trabalho sem sair de Londres, né, sem sair de sua cidade natal, faziam o seu trabalho do escritório, a partir de relatos que iam chegando para eles, né? O Malinowski, logicamente, vai dizer que não tem como fazer isso, né? Nós temos que valorizar o trabalho de campo e conviver com esses grupos, né? E ele vai trabalhar com a vertente da sociologia, que é o funcionalismo,
Ou seja, né, as culturas, os hábitos culturais, eles têm funções. Entender o significado, né, o funcionalismo, tanto na sociedade, mas na antropologia, significa isso. A cultura, basicamente, ela estabelece funções, quer dizer, estabelece funções, não. Os hábitos culturais, eles têm funções específicas, né? Então, por exemplo, qual que é a função desse ritual do casamento, né? Qual que é a função desse ritual do sepultamento, né? Qual que é a função do ritual do carnaval? Então, são funções que tens para a sociedade, né? Aquilo ali, não existem hábitos culturais gratuitos, né? Sem sentido, né? Ô, Emanuele? professor, desculpa te interromper, é porque eu queria muito aproveitar a sua presença e fala, porque eu estou com a atividade e surgiu essa pergunta lá, né? E aí, só para ver se eu entendi certo, porque lá fala sobre qual que é o fazer antropológico segundo esse autor, né? O Malinowski, não sei nem falar o nome dele. Então, É pelo que você está Malinowski. dizendo, Malinowski, ele é russo? De onde que ele é? É russo, é. Ele é russo, né? Isso. Então, segundo ele, o fazer antropológico tem que ser um fazer que busca entender o significado dos hábitos culturais, ali na prática do É na local que a pessoa convivência. vive. É isso o caminho? Eu entendi correto? Exatamente, né? Tentando compreender a função daquele hábito cultural, né? Ah, então, beleza, obrigada. Exatamente. Essa, então aí para o Malinowski, né? Para fazer esse fazer, né? Etnográfico tem relação também em você aprender a língua, né? Imagina, né? Por exemplo, né? Eu falei da comunidade surda. Para você compreender, né, a comunidade surda, né, as funções, né, dos hábitos, você tem que saber a linguagem, né, dos sinais, porque senão você não vai ser capaz de entrar nessa comunidade, né? Você então vai ter que conviver com aquelas pessoas, né, dentro do cotidiano delas, interagir com elas, né? E essa que é o que o Malinowski vai chamar de observação participante, que nós já falamos aqui de observação participante, né? Depois, um outro antropólogo muito famoso, Gertz, ele já vai trabalhar com a chamada hermenêutica. A hermenêutica é a Lídia Santana, quer falar? Pode falar, Lídia. Tá mutada, Lídia, se você estiver falando. É, nós não estamos Se ela não ouvindo. falar, eu queria, só porque você também mencionou, talvez eu perdi a parte. Eu lembro que sim, você falou da observação participante, mas você não chegou a mencionar sobre a objetivação participante também no início? Eu peço até Não, desculpa se eu me distraí. não cheguei a falar da objetivação participante. É porque parece que tem É, essas duas correlações, né? Não sei se você vai é, voltar na parte da observação. Só antes de você entrar no outro assunto, desculpa, viu, professor? Porque eu tô com muita dificuldade na sua atividade. E aí, só para garantir que eu tô entendendo certo e vou responder correto. tá certo. Mas não, porque aí já tem, além disso, além da observação participante, tem a objetivação participante, né? Que é até de um outro, daquele filósofo sociólogo francês, né? O Bourdieu, muito famoso. Mas quem ia falar, conseguiu falar ou tá? Eu acho que ela baixou a mão, deve ter sido por engano, a Lídia. Então pode ser, pode ser. Deixa eu até pegar aqui. Só um pouco. Tá.
Então, aí nós temos o Gertz, né, que vai trabalhar com essa dimensão da hermenêutica. A hermenêutica é uma área de estudo que trabalha com a interpretação originalmente, né, trabalhava com a interpretação de textos bíblicos. Posteriormente, essas técnicas de interpretação foram sendo usadas por analogia para interpretar outros textos, e a partir disso também virou uma ciência da interpretação, né? Hermenêutica significa isso, interpretação, né? E o Gertz, ele vai dar muita importância a você deixar a comunidade falar, né? Porque, fundamentalmente, ao descrever, a fazer essa descrição etnográfica, né, você ter a preocupação de deixar o outro também se manifestar e você colocar essa manifestação junto do seu texto, né? Porque aí você vai ter, então, essa hermenêutica, né, vamos dizer assim, né, que é qual que você vai interpretar a partir do seu pressuposto e depois deixa a pessoa falar para ver se aquilo coincide com o seu pressuposto, né? Para o Gertz, né, fundamentalmente, a cultura é uma teia de significados, né, construída pelos próprios homens, né, e, portanto, por isso que é fundamental nós compreendermos essa teia, né. A Margaret Mead é também uma antropóloga americana, né, muito famosa, que trabalhou muito com a questão da educação, e principalmente ela trabalhou a questão da educação sexual, né, com os adolescentes de uma ilha na Polinésia. E aí ela mostra, então, como que a educação é um objeto privilegiado, e para nós isso é muito importante, né, da antropologia, porque é através dela que você vai formar o jovem, a criança, o adolescente, para ser membro daquela cultura, né? Então, você tem que ensinar esses hábitos culturais. E a Margaret Mead vai mostrar como que essa formação implica em construir um eu daquele jovem, né? Quer dizer, as pessoas têm muito essa ideia de que a gente já nasce com uma determinada personalidade, né? Já nasce, como dizer assim, prontos, né? Nesse sentido, né? E ela vai dizer que não, né? É a cultura que forma o nosso eu, constrói as nossas preferências, né? Os nossos desejos, né? E ela trabalha isso com os adolescentes nessa comunidade, nessa ilha, no desenvolvimento da sexualidade delas, né? Como que isso é ensinado, né? Fundamentalmente ensinado para essas crianças, né? Deixa eu ver aqui. Tá, você. Só um pouquinho aqui. Achar aqui a parte do Bourdieu. Ah, tá. Então, a Margaret Mead vai trabalhar essa situação. Depois nós temos André, que vai trabalhar com a abordagem etnográfica, né, na área educacional também, e trabalhar essas questões, fundamentalmente as relações do espaço escolar. Esse exemplo que eu dei do fundo da sala é dela, né? E também das relações das atividades dentro da sala de aula, né? Os diferentes grupos que se formam dentro de sala de aula, né? Então, é fundamental, então, de novo, né, a gente lembrar que a etnografia ela não pretende tornar familiar o estranho, né, mas dar visibilidade ao estranho. Quer dizer, mostrar que aquilo tem um valor, que aquilo pode ser trabalhado e que aquilo tem que surgir, né? O que acontece o que acontece geralmente, né? É que aquilo que é diferente, que é estranho, é escondido, submergido, né? Você tira a voz dele, né? E aí a etnografia, a antropologia
vai justamente mostrar aquilo, né? Mostrar que aquilo merece aparecer, né? Mas não é para justificar, não é para tornar aquilo algo comum, né? Mas mostrar que existem essas diferenças entre as pessoas, né? A Emanuele perguntou da diferença aqui, né, da objetivação participante, né? E aqui, então, no texto vai dizer isso, né? A objetivação participante, o que é preciso não confundir com observação participante, é sem dúvida o exercício mais difícil que existe, porque requer a ruptura das aderências e das lesões mais profundas e mais inconscientes, justamente aquelas que muitas vezes constituem o interesse do próprio objeto estudado para aquele que o estuda, né? Tudo aquilo que ele menos pretende conhecer na sua relação com o objeto que procura conhecer. Essa objetivação participante que o Bourdieu fala, então, é a compreensão objetiva que o pesquisador tem do objeto e que passa a ser parte do seu universo concreto de observador. Suponhamos que um pesquisador não tenha entrado em uma sala de aula nos últimos 30 anos. A objetivação participante que ele fará dessa sala de aula e sobre o aluno presente na mesma é representada pela imagem de aluno que ele tem a partir de si próprio, e não daquela que, através da observação participante, ele pode livre e despretensiosamente acessar mediante o tempo de campo. Então, essa objetivação participante significa você explicitar os seus preconceitos, né? Mais do que a observação participante. Professor, isso também poderia ser no caso, assim, quando a escola, por exemplo, ela reproduz muito isso. Ela deveria estar ali para a coletividade formar, né, sujeito. Mas a gente percebe que em alguns momentos pontuais há sempre práticas que são levadas em consideração a uma coletividade também. A questão, por exemplo, da entrada inicial, se faz uma oração e considera-se que todos ali têm que fazer aquele mesmo tipo de oração, né? A gente vê na faculdade também a questão dos cultos ecumênicos, que geralmente privilegiam uma ou duas religiões, né? Isso. Seria isso? Seria ter uma visão mais crítica disso, né? Quer dizer, você explicitar que esse é um preconceito, né? Que preconceito não tem um sentido pejorativo, né? Mas então, por exemplo, né, vamos dizer assim, a maioria da comunidade é católica, né? Então, já existe uma prática, podemos dizer até cultural, de se rezar, então, uma Ave Maria no início das aulas. Mas aí você tem que ter consciência de que isso é um preconceito, né? Que não corresponde, talvez, às práticas culturais de outras comunidades, né? E aí, então, você teria que explicitar isso, falar assim, não, aqui a gente tem esse costume, vocês têm outros costumes? Ah, não, eu sou ateu. Ah, não, eu sou do candomblé. Ah, não, eu sigo essa outra, eu sou protestante, eu não rezo a Ave Maria, né? Então, aí você vai... E essa objetivação participante significa isso, você objetiva as suas crenças para que os outros coloquem as deles, né? E ali, então, você vai dialogar com essas diferentes crenças, né? Seja para manter ou dar oportunidade para os outros, né? Seja talvez até para... Então tá, então vamos acabar com isso, né? Ou vão manter, né? Aí, mas de qualquer jeito você vai abrir um diálogo na escola. Eu acho que falta muito esse diálogo na escola, porque esses preconceitos eles são dogmatizados, né? E isso aí que é muito ruim, né?
infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos tendo aí uma grande intolerância religiosa, porque as pessoas acham assim que a religião delas é a única que existe, a única certa. Mas existem outras pessoas que têm direito também a ter outras crenças, né? A, a, Nesse ponto, o cristianismo, né, ele tem uma característica evangelizadora que às vezes é terrível, né? Terrível nesse sentido, né? Porque o cristão ele se sente no compromisso de evangelizar, mas as pessoas não necessariamente elas querem ser evangelizadas, né? E ali você tem que respeitar isso, né? E aí isso gera um conflito. Isso é um conflito cultural, né? Vamos dizer assim, né? Porque nós temos muito essa cultura, e eu sou católico, né? Eu, pelo menos vivo nessa cultura católica, fui criado uma cultura católica, né? E tem muito essa coisa assim, né? Não, eu tenho que levar a palavra, né? As outras religiões não têm isso, né? Não tem isso, né? As outras religiões, elas têm muito essa visão assim, não, eu vou fazer minha prática e as outras pessoas façam o que elas quiserem, né? Mas nós temos muito essa ideia de nós, assim eu digo, os cristãos, né? Nós temos essa coisa de que não, eu tenho que levar a palavra para o outro e tal. E muita gente faz isso de uma forma muito agressiva, né? E isso aí realmente tem que mudar, né? Porque as pessoas têm direito a ter as suas outras religiões, né? Elas têm direito a não aceitar, falar, não, eu não quero ser evangelizado, né? E aí as pessoas têm que saber respeitar isso, né? Eu acho que isso, com certeza, né? Principalmente, né? Um evangelho que fala tanto em amor não pode ser tão impositivo assim, né? Mas é uma questão, um dado cultural. E nas escolas, infelizmente, você vê muito esse tipo de conflito. Mas as professoras, os professores também têm outros preconceitos culturais que eles precisam aprender, né? A expor isso, né? A abrir esse diálogo, né? Então, por exemplo, o cabelo tem que ser desse jeito, né? Aí, não, menina, as crianças têm que vir todas com o cabelo da mesma forma. As crianças têm que vir todas com a roupa desse jeito, né? Todas têm que tomar banho, escovar dente, né? Não, naquela comunidade talvez não tenha essa prática, né? E ali, então, você tem que explicitar que isso são hábitos culturais, né? Para que outros hábitos culturais também apareçam, né? Você dá margem, porque veja bem, né? O professor é uma autoridade. Se ele não explicita, o que o Bourdieu está dizendo é isso, né? Se você não explicita que aquela visão de mundo é um preconceito cultural seu, nosso, né? Então o outro vai ficar intimidado. Ele vai achar que você é o certo e ele é o errado. E isso é terrível para a criança, né? É terrível para a criança. Ela achar que ela está errada simplesmente porque os hábitos culturais dela são distintos dos hábitos culturais do professor ou da maioria da escola, né? Essa diversidade tem que aparecer justamente aí, né? Nessa explicitação, né? Por exemplo, muitas crianças pretas acham que é errado ser preto. E aí, não, que coisa terrível, né? Coisa terrível. Você desconsiderar toda a cultura afro, né? Toda a riqueza cultural dessas comunidades, né? Porque simplesmente, né, os nossos professores e professoras acham que são europeus, que é mentira, né? Diga-se de passagem, né? Todos nós somos miscigenados, temos sangue índio, temos sangue negro nas nossas veias correndo, né? E a gente acha que nós somos o mais puro branco europeu. Mentira, né?
mas isso causa, né, um desconforto, né, muito mais que um desconforto, né? Causa esse tipo de reação dessas outras comunidades culturais, né? Que tem que ser valorizadas, né? As crianças, a cultura, as culturas indígenas, as crianças indígenas, as crianças pretas, as culturas africanas, as culturas das pessoas que trabalham no campo, né? Todas essas culturas têm que ser valorizadas e tem que ser explicitado qual que é o referencial cultural que nós estamos trabalhando, né? Não para que ele se imponha de uma forma totalitária, né? Mas que justamente dê margem para que as outras culturas se manifestem, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas acreditavam, por exemplo, que os surdos eram pessoas que tinham deficiência mental, né? E eles eram incapazes de se comunicarem por uma deficiência cerebral, deficiência cognitiva, né? Mas não entendia, né, que eles tinham que desenvolver uma linguagem própria, né? Um grande problema, né, no desenvolvimento, né, da cultura surda é que durante muito tempo se acreditou que o surdo tinha que falar a língua que os ouvintes falavam. E isso é muito difícil, né? Porque são, são perspectivas muito diferentes, né? Perspectivas muito diferentes, né? O surdo lida com o mundo de uma forma que o ouvinte não lida e vice-versa, né? Então, eles não podem falar a mesma língua, né? Eles têm que falar línguas diferentes, né? Eles têm que se expressar de forma diferente. E à medida que os surdos começaram a se expressar usando suas próprias formas de linguagem, se viu que não havia nenhum tipo de limitação intelectual, cognitiva, cerebral, né? Era simplesmente porque eles não conseguiam se comunicar, né? E à medida que isso foi se desenvolvendo, foi se vendo que como que aquele preconceito, né, atrapalhou o desenvolvimento de milhões de crianças pelo mundo afora, né? Eu também gosto muito de dar um exemplo, mas aí já não é propriamente, foge um pouco da antropologia, né? Mas a síndrome de Down. Se a gente pega a literatura médica, e não tem muito tempo, né? De 50, 80 anos atrás, a expectativa de vida de uma criança com síndrome de Down era de 15 anos. 15 anos. Uma criança com síndrome de Down vivia em média 15 anos. Isso é um absurdo, gente. Porque agora, por quê? Porque elas eram criadas de uma forma discriminada, né? São criadas em porões, escondidas, né? Maltratadas, por isso que elas viviam tão pouco, né? Hoje que elas são criadas como qualquer outra criança, né? Sem discriminação, elas vivem 50, 80 anos, né? Elas vivem como a gente, né? Na verdade é isso, né? A expectativa de vida de uma criança com síndrome de Down é igual, idêntica de uma qualquer outra criança, né? Porque ela passou a ser tratada como qualquer outra criança. Então, vocês vejam o impacto da discriminação sobre a vida das pessoas e como que isso cria, né, uma comunidade de pessoas que são duramente afetadas por isso, né? Então, é muito importante na escola que esses comportamentos, que esses preconceitos culturais sejam explicitados, para que todos sejam explicitados, né? Mais alguma dúvida sobre
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem se comunicar por e-mail, né? Pode mandar uma mensagem pelo e-mail, não, pelo Moodle, né? O Moodle tem um canal de comunicação. Vocês podem fazer perguntas, né? Então, para finalizar, eu vou contar um caso aqui para a gente trabalhar também essa dimensão, uma dimensão etnográfica interessante, né? Que afeta muito também as crianças na escola, né? Eu estou aqui privilegiando as crianças, né? Mas, logicamente, os adolescentes, tudo isso também forma suas comunidades, né? É um caso assim, muito simples, né? Eu peguei o Eduardo e Mônica, na época eu estava ouvindo a música do Renato Russo, né? Mas não tem nada a ver com a música diretamente, nada, não tem relação com a música, né? Então fazia 2 anos que Eduardo e Mônica namoravam. Fazia 2 anos que eles namoravam, quando eles resolveram ficar noivos. Foi marcado um jantar na casa de Mônica, com a presença dos pais dela, dos avós. E apesar de 2 anos de namoro, Eduardo ainda se sentia constrangido, pouco à vontade com os pais de Mônica. Eles eram muito formais, tradicionais, sei lá, né? O Eduardo não se sentia à vontade, né? Eduardo era de uma, vamos dizer assim, né? Uma família mais pobre, né? A Mônica de uma família mais rica, talvez isso tenha criado também um certo embaraço, né? Assim, na noite do jantar, Eduardo estava bastante nervoso. Já estaria nervoso naturalmente por ser o seu noivado, né? Mas essa falta de intimidade com os pais, né, aumentou o nervosismo dele, né? Todos já estavam sentados à mesa do jantar quando Eduardo foi surpreendido por um terrível desarranjo intestinal, provavelmente por causa do nervosismo dele, né? As tripas dele começaram a se revirar, querendo dar nó. Ele percebeu que não conseguiria segurar até o final do jantar. O suor frio já escorreu a testa dele, né? Muito sem jeito, perguntou ao pai onde era o banheiro. Aí você vê como que Eduardo aí você vê como que Eduardo se sentia desconfortável naquela casa. Ele nem sabia onde que era o banheiro. Já tinha ido lá mais algumas vezes, né? Nunca tinha ido ao banheiro, né? O paizão indicou uma porta logo em frente. Eduardo caminhou com dificuldade até o banheiro, né? Já estava bem apertado, fechou a porta depressa e já foi baixando as calças, né? Quando percebeu que o banheiro era o que a gente chama de um lavabo, era só uma pia para lavar a mão. Não tinha vaso. Cadê o vaso desse banheiro, gente? Situações. Voltando aqui, né? Então, só havia uma pia para lavar as mãos. Meu Deus, cadê o vaso? Situações desesperadas exigem soluções desesperadas também, né? O Eduardo já estava com a calça riada, né? Já estava lá apertado, né? E qual foi a ideia que ele teve? Subir na pia, fazer o trabalho ali na pia e depois lavar, né? Usar água, os papel, tinha papel, toalha lá, ele limpava ali, ia ser tranquilo, né? Ele já estava lá sorrindo de satisfação, né? Aliviando seus intestinos, né? Que solução brilhante que ele tinha arrumado, né? Quando ele ouviu um barulho. Não foi difícil identificar o barulho, pois logo a seguir ele estava no chão. A pia havia quebrado. O Isaac está acompanhando aí, né?
A pia havia quebrado. Com barulho, os pais de Mônica, junto com a própria Mônica e os avós, correu todo mundo, né, para o lavabo, para o banheiro, e começaram a bater na porta, perguntando, né? Eduardo, o que aconteceu aí? Você está bem? O que aconteceu, né? Aí Eduardo avaliou calmamente a situação. A pia estava quebrada, jorrava água para todo lado. Fezes, né? Estava espalhado, a calça toda suja. Então ele resolveu. Gente, o que o Eduardo faz numa situação dessa? Gente de morto. Finge de morto. Mano, finge de morto. Morri. Abre a porta lá e finge que tá morto. O que vocês fariam? Alguém tem outra? Eu tava brincando, né? Mas acho que se tivesse uma janela, ir embora. Não ia embora. Uhum. Provavelmente, coitado, né? Ele teria que pedir. Não tem muito o que fazer, né? É uma situação extremamente constrangedora de vergonha, né? É uma vergonha. Ele vai ter que abrir a porta, explicar, né, que ele ficou desesperado. Não vai falar que subiu na pia, porque aí também já é demais, né? Vai falar que ficou desesperado, encostou na pia e aí a pia quebrou, né? Alguma coisa desse tipo. Dizer, pedir pano, limpar e infelizmente ele vai ter que ir embora, desfazer o noivado, porque nunca mais ele vai ter coragem, né, de olhar para a Mônica, né? Vai ser muito difícil superar isso, né? Mas o que nos interessa aqui, né? É a vergonha. O que é a vergonha? O que é sentir vergonha, né? O que o Eduardo sentiu ali, né? E aí a gente vê que a vergonha é um sentimento, né? Todo mundo aqui já passou vergonha na vida, né? Gostaria até de ouvir o relato de vocês aí, de alguma grande vergonha que vocês já passaram, né? Mas aí o nosso tempo aqui já está acabando, né? Vamos agilizar. Tem meia hora, né? Mas eu acho que ninguém vai ter coragem de falar das suas vergonhas aqui, né? A vergonha é um sentimento, né, que você fica ruborizado, o seu rosto fica vermelho, o seu coração dispara, você começa a Oi, suar. professor. Sim, Professor, boa noite. boa noite, pode falar. Emma, né? Isso, consegui entrar agora na sala. Que isso? Mas tá Eu tô morrendo de acabando. vergonha. Tá Morrendo de certo. vergonha que eu consegui agora. Ah, tá. Então, essa é uma vergonha, né? Exatamente. Até brinquei que ele conseguiu, tá acabando, é uma vergonha. E uma característica da vergonha é o olhar do outro, né? É, Porque se você tivesse ficado quietinha aí, provavelmente você não sentiria vergonha, né? Mas agora você explicitou, né? Que vergonha, né? Entrar agora, porque você sente o nosso olhar, né? E é isso é ver- uma característica muito interessante. A vergonha é um sentimento social construído pela sociedade, pela cultura. Embora tenha reações físicas, né? Não é um sentimento da natureza. Nenhum animal tem vergonha, né? Que eu saiba, não, né? Nenhum animal, ele tem medo, mas não vergonha. Mas nós, seres humanos, temos esse constrangimento quando a gente sente esse olhar do outro, sente esse julgamento do outro, né? Mesmo de coisas que nós não temos culpa, né? Embora o Eduardo tenha culpa lá de subir na pia, foi uma ideia meio desastrada, né? Mas, por exemplo, se ele não tivesse subido na pia, tivesse entrado lá apertado, ele ia acabar fazendo, né? Fazendo as calças, né? E ele tem culpa disso? Quando você, por exemplo, né, você passa mal, vomita, né?
no meio da sala lá, você está dando aula, está no meio de um jantar, vomita, você tem culpa de ter vomitado? Você tem culpa de passar mal, né? Você cai na rua, né? Você tem culpa de cair na rua? Você quis cair na rua? Não, gente. A vergonha, normalmente, né, ela é resultado de coisas das quais você não tem culpa nenhuma, né? Mas você se sente extremamente incapacitado, e esse é o sentimento, uma característica muito grande da vergonha, incapacidade. É diferente da culpa, né? Vamos dizer assim, a culpa, você se sente culpado de um erro que você pode corrigir. Mas a vergonha é algo incorrigível, porque ela diz respeito a uma incapacidade, né? A algo que você não poderia ter evitado e não pode evitar no futuro, né? Você não pode evitar de cair de novo, né? Ah, nunca mais eu vou cair na rua. Não, como? Como que você vai prometer isso, né? Eu nunca mais vou vomitar. Ou como, né? Isso são coisas incontroláveis, né? Mas então e é isso que é interessante, né, da vergonha, né? Porque é um mecanismo educacional. A cultura, ela estabelece, e aí nós vamos ter diferentes vergonhas para diferentes grupos culturais. Aquilo, para dar um exemplo assim bem óbvio, né, andar pelado no meio das pessoas em público, né? Por uma série de comunidades, isso não é motivo de vergonha, porque eles fazem assim, né? Eles vivem assim, né? Eles vivem pelados, né? Nas comunidades deles, né? Então, por que eles teriam vergonha disso, né? Mas para nós né? É um grande motivo de vergonha. Então, coisas que para uma comunidade, para um grupo cultural, é uma vergonha extrema, para outros grupos, não, né? Não é vergonha, né? E vice-versa. Porque é um mecanismo que a cultura estabelece, e um mecanismo muito eficiente, né, de interiorizar certas regras, né? No caso aí, por exemplo, né, a cultura pode, por exemplo, nós podemos educar nossas crianças a não sentirem vergonha de fazerem suas necessidades naturais quando sentirem vontade, né? Mas só que isso vai criar uma série de problemas sociais também para a nossa cultura, né? E aí nós vamos ver crianças urinando fazendo em lugares inapropriados, né? Então, infelizmente, né, você tem esse mecanismo, né, para controlar o comportamento das crianças e dos futuros adultos. Você interioriza esse sentimento pesado que é a vergonha, para que eles não façam uma série de coisas, né? Você, por exemplo, em relação à sexualidade, você tem várias proibições que estão relacionadas a ter vergonha daquilo, né? Porque aí é uma repressão muito eficiente, né? Porque você mesmo se vigia, né? Embora você sinta vergonha pelo olhar do outro, mas a avaliação é sua, né? Você que avalia que fez uma coisa, muitas vezes o outro nem está te olhando, né? Mas você avalia que aquilo Então, é. professor, Como é que você é? tem razão. Você tem razão. Esse tipo de vergonha, eu mesmo senti vergonha de mim mesma, porque o meu fichário e meu caderno gosta de anotar tudo que você está falando, tudo que acontece na aula eu transcrevo na caneta. E aí eu Sei. fiquei com vergonha porque eu estou tentando colocar, aí eu dei uma saidinha, voltei, não tinha entrado na aula. Aí eu fiquei com vergonha do meu caderno, do meu fichário, porque eu gosto de escrever, porque eu escrevendo o que você está falando, eu aprendo mais rápido. Aí você. Pois é, olha como que a vergonha é um mecanismo eficiente, né? Quer dizer, você aí É. distante, você sentiu o meu olhar e sentiu vergonha de não estar anotando as coisas que eu estou falando, né? Pelo julgamento que você fez, né? O julgamento, eu não fiz julgamento nenhum, eu nem estava sabendo, né? Mas você fez Aham. julgamento, né? Então, Eu mesmo
Senti envergonhada comigo mesma, porque quando eu perco uma aula que eu não observo a fala do professor bem observada, isso para mim eu me sinto envergonhada. No meu íntimo, no meu pessoal, eu me sinto Mas envergonhada. Eu já acostumei a anotar tudo. não, mas tá certo aí. Não, tá certo, é o mais certo, mas não é motivo para ter vergonha, mas é por causa desses mecanismos, né? Mas assim, para o que eu queria dizer também, né? Como que nós professores, né, podemos ser cruéis com esse mecanismo da vergonha quando a gente expõe os nossos alunos e alunas, principalmente crianças, né? Mas aí em todas as idades, né? Inclusive adultos, isso acontece, né? Mas com criança eu acho que é mais terrível, né? Porque ela está nessa fase de formação. E embora, logicamente, a criança precise ter limites, precise ter regras, né? Mas nós não precisamos humilhar essa criança, não precisamos traumatizar essa criança, né? E muitas vezes a gente cria vergonhas nelas que são desnecessárias, né? Principalmente quando a gente, e aqui voltando ao nosso tema, né? Quando a gente não compreende que aquilo é um hábito cultural, não é motivo para ter vergonha, porque aquilo é normal naquela comunidade, né? Então, muitas vezes a criança, por exemplo, chega com um determinado penteado, né? E aí vai, cabelo maluco, hoje não é dia do cabelo maluco na escola, não. Por que você vem com esse cabelo, né? Para que isso? Você procurou saber se aquilo talvez seja um penteado cultural, né? Uma coisa daquela comunidade, né? Da família, né? Antes de você fazer esse tipo de comentário que vai envergonhar a criança, né? Perante as outras, né? Vai criar um trauma, né, na criança. Essa questão aqui dos banheiros, né? Lógico que a criança ela quer ir no banheiro toda hora, né? Mas a gente tem que ter uma sensibilidade, porque tem hora que ela quer ir mesmo, né? Fora do horário, né? Geralmente a escola estabelece um horário para ir no banheiro, mas, como se diz, né? Tem urgências que não dá para esperar, né? E quantas crianças fazem nas calças, né? Fazem na roupa, porque a professora proibiu, né? De ir no banheiro e aí cria uma situação vergonhosa e a criança tem vergonha porque o caderno dela não é tão bonito, né? Tem vergonha porque o lápis ela pegou o lápis do irmão que pegou do outro irmão, né? Então a gente tem que compreender esses contextos culturais, né? E tomar cuidado, né? Lógico, como eu falei, né? Não quer dizer assim, deixa o menino fazer tudo que ele quer. Não, ninguém falou isso, né? Mas compreender o que está acontecendo, né? Ter um cuidado, que nós estamos lidando com pessoas que estão se formando, né? E que e aí a gente está participando dessa formação, né? E aí a gente vê que, né, muitas culturas eu comecei a aula com o exemplo do gato, comer gato, né? Mas tem outros hábitos, né, culturais aí muito estranhos para uma cultura, mas não para aquela cultura, né? E não cabe a gente aqui ficar, então, envergonhando as pessoas por coisas que elas não precisam ter vergonha, né? Algumas coisas precisa ter, para ser assim, bem claro, algumas coisas é saudável ter vergonha de fazer, né? Mas muitas não, né? Muitas não é preciso ter vergonha. Basta a gente compreender essa etnografia, esse contexto cultural em que aquelas pessoas estão inseridas, né, e envolvidas, né? O constrangimento às vezes é pedagógico, mas às vezes não, né? E por isso que a gente tem que estudar muito, né? A gente tem que ler muito, porque nós temos um papel muito importante nisso, né? Porque quando o constrangimento é pedagógico, ele é muito válido, mas quando ele é terrível, né? Ele é destruidor, né? Ele causa um efeito muito nocivo, né?
Então, a gente não pode se arriscar muito. É uma violência muito grande, né? Eu tive uma colega, né, uma professora, a xenofobia, isso mesmo, né? Ficar discriminando a pessoa porque ela é de um outro lugar, de um outro país, de uma outra cidade, né? No interior tem muito isso, né? Discriminar a pessoa porque ela veio de outra cidade, né? Por exemplo, eu tive uma colega professora de português, é isso mesmo. Vocês estão fazendo aí português também, né? Aqui da área de vocês, né? Não, ela tinha pavor de matemática, ela não sabia contas simples, 2 mais 2, ela pegava a calculadora. Um dia eu comentei, não, mas você é ruim demais em matemática, por que que você não... Eu falei assim, brincando, né? Você poderia estudar um pouco, né? Eu acho que ela fez lá, errou um cálculo muito simples, assim, de uma coisa lá. Aí ela contou, né, uma história que ela tinha 12 anos, a professora de matemática tinha a didática de pedir os alunos para resolver um exercícios no quadro. Então, e ela estava lá tentando resolver um exercício no quadro, estava fazendo errado. O que a professora fez? Pegou a cabeça da menina e bateu no quadro dessa minha colega, 12 anos, bateu no quadro, gritou com ela que ela era burra e não sabia fazer o negócio. Pô, aí traumatizou na hora ele bloqueou completamente, né, a mente dela para matemática. Quer dizer, o efeito dessa professora sobre essa minha colega foi contrário, né? Ali ela interrompeu todo o aprendizado dela nessa área, né? Ela não conseguiu nunca mais estudar matemática, criou um bloqueio terrível, né? Foi reprovada, teve dificuldades, foi fazer letras, né? Para não ver matemática na frente dela, por causa dessa ação dessa professora, né? Talvez vocês possam, não, mas isso funcionou para fulano, mas nesse caso destruiu, né? E destruiu de uma forma permanente, né? Ela nunca mais conseguiu, né? Ela ainda isso foi hoje, né? Isso aí foi essa professora da minha idade, da minha colega, quando ela tinha 12 anos. Hoje essa professora seria presa, né? Porque isso é uma agressão, né? Pegar a cabeça da criança e bater no quadro é uma agressão que vai para a cadeia, né? Mas a gente faz de outras formas, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Embora algumas vezes tem que fazer, né? Tem que colocar o aluno, tem que jogar a responsabilidade para a criança, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem que ter um preparo muito grande para que isso não seja destrutivo, né? Então, alguma dúvida, alguma questão? Senão a gente podemos terminar, né? Então, foi um prazer, tá? Patrícia, Dá para Ana. me ouvir? Não, tô ouvindo, mas fala uma de cada vez. Então, Emma, Eu queria, eu queria saber sobre as aulas que não está aparecendo ainda no YouTube, lá na sala das nossas aulas, nos vídeos gravadas mais recentes. não, é isso, eu não tenho informação, porque aí não depende de mim, né? Tem que ser com a Cristina, como que essas aulas vão parar lá no YouTube, né? Porque não sou eu que jogo elas lá, né? Eu gravei aqui, né? Até a Emanuele me lembrou, né? Já estava aqui começando sem gravar, mas aí a aula é gravada e alguém pega essa aula e joga lá no YouTube, né? Mas aí eu vou perguntar para a Cristina. As aulas não estão aparecendo lá, não? Não, as mais recentes ainda não, só as antigas de um mês atrás. Ah, amanhã, eu vou perguntar amanhã para ela, vou mandar um e-mail, né, para ela responder para vocês. Tá ok, muito obrigada. De nada. Patrícia, quer falar alguma coisa? Então é isso, gente. Patrícia? Professor, porque
É porque eu estou te ouvindo muito mal, é problema do meu notebook, eu acho. Aí eu queria só testar se você consegue me ouvir normalmente. Consigo, está um pouco falhando, mas dá para ouvir perfeitamente. Tá? Muito obrigada. De nada. De qualquer jeito, assim, depois vocês podem acessar a gravação. E se sintam à vontade também para fazer perguntas, né? Pelo e-mail, pelo Moodle, né? O canal de comunicação lá do Moodle. Eu respondo com prazer, né? Então, boa noite para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Tomara que a gente possa se encontrar em outra ocasião. Um abraço, gente. Obrigado, eu que agradeço, né? Vou interromper aqui a gravação. Boa noite, gente. Muito obrigado por tudo.